A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Salmos, número 62, dos versos 1 a 8. O título da nossa reflexão é Descansar em Deus. Diz assim o Salmo 62, a partir do verso 1 ao verso 8. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Esse texto falou muito ao meu coração quando eu estava refletindo acerca deste tema, descansar em Deus. Como é difícil nós descansarmos num mundo tão atribulado, num mundo tão agitado, que tem gerado no coração do homem a ansiedade de forma excessiva. A ansiedade, muitos dizem, que é o mal do século, outros dizem que é algo que já é inerente ao ser humano. O ser humano sempre foi ansioso. Eu imagino que nestes dias que nós estamos vivendo, essa ansiedade ela tem sido potencializada. Fruto desse avanço tecnológico, a informação hoje ela está cada vez mais rápida, a quantidade enorme de informações. O nosso cérebro muitas das vezes fica com certa dificuldade de processar tantas informações. Vem aquelas cobranças acerca de nós termos que saber de tudo, de conhecer tudo, de ter opinião de tudo. Essa é a grande pressão que a sociedade do século XXI tem sofrido. E nós estamos sendo bombardeados com esse excesso de informação, e isso tem trazido ao coração de cada um de nós uma ansiedade muito mais potencializada do que antes. E essa ansiedade, muitas das vezes, pode estar ocorrendo com você, pode tirar o nosso sono, tirar a nossa tranquilidade, tirar a nossa paz, tira a nossa esperança, tira a nossa alegria. A ansiedade ela tem consumido, sim, o coração de muitos nestes dias. Daí vem essa mensagem ao nosso coração. Como descansar em Deus em tempos de ansiedade? Como descansar no Senhor em tempos de ansiedade, em tempos de dificuldade, em tempos de luta? Porque nós nunca deixaremos de ter as nossas lutas e as nossas provações. A diferença é, aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus vai estar com ele no barco. Deus vai estar com ele na tempestade. Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam, não para o nosso mal, porque o nosso Deus é bom o tempo todo. Ele vai permitir para que nós cresçamos na sua presença, para que nós possamos ter propriedade em falar, propriedade em ajudar, propriedade em aconselhar, porque passamos por momentos difíceis e nestes momentos que muitas das vezes geraram muitas ansiedades, o Senhor esteve e está conosco sempre no barco. E como descansar em Deus? As lutas são grandes, os problemas são rotineiros, a ansiedade só cresce. Mas neste livro que nós lemos, o salmista Davi, ele diz as características interessantes e importantes que você tenha firmado em seu coração. Ele fala que Deus é uma rocha. Rocha é algo que é uma base, é uma rocha que sustenta. A rocha que você pode, a palavra de Deus fala, acerca da rocha. Você vai construir a sua vida sobre a rocha ou sobre a areia. A areia vai vir vento, vai vir chuva, vai desmoronar e a construção vai cair.
A sua vida vai cair se não estiver estruturada na rocha, porque a rocha é o que nos sustenta. Se você edifica a sua casa, a sua vida na rocha que é Jesus, você vai ter sustentabilidade para vencer as intempéries da vida. E o salmista Davi, muito claramente, fala que Deus é a rocha firme. Ele fala que Deus é a torre segura. O salmista Davi fala que Deus é a salvação. Essas características, Davi fez questão de enaltecer para mostrar que para descansar em Deus, em meio às dificuldades, às ansiedades da vida, você precisa entender que é fundamental ter um relacionamento com esse Deus que é a rocha, e a rocha firme, que é a torre segura, que é a salvação. O próprio salmista Davi, no Salmo 46, ele diz que o Senhor dos exércitos está comigo, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele também fala que Deus é o nosso refúgio. O nosso Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na hora da ansiedade. E o salmista Davi, com uma propriedade muito grande, ele fala acerca disso. Como ele vai descansar? Primeiro ele tem que entender que Deus, que é a rocha, que é a salvação, que é a torre segura, que é a rocha firme, é esse Deus que vai dar o descanso à sua vida. De repente você está passando por lutas, por ansiedades que estão aí no seu coração, está aí batendo, está aí na porta do teu coração, na sua mente, sempre lembrando, olha, eu tenho que resolver isso daqui a tantos dias, olha, eu tenho uma demanda assim no trabalho, olha, eu tenho uma demanda assim familiar. Aquieta-te diante do Senhor, porque a palavra de Deus tem orientações específicas acerca desses sentimentos que têm aflorado no meio do povo de Deus, no meio da vida dos homens e mulheres deste mundo. E quando a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, diz assim, para você que está aí ansioso, Deus está falando, descanse. Lancem sobre ele, ou seja, sobre o Senhor, toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor não deixa de ter o cuidado para conosco. Lance essa ansiedade. Ele está dizendo que a ansiedade existe. Então, o que nós temos que fazer com ela? Lançá-la diante de Deus, na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Deus não tem deixado faltar nada à sua vida. Ele tem cuidado de você. Então, se você está ansioso, descanse em Deus. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Sabe por quê? Na própria palavra de Deus, quando você vai lá em Mateus, no seu capítulo 6, no verso 27, olha o que diz a palavra de Deus, caro ouvinte. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem outras versões que dizem, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então aqui está dizendo, independente da preocupação, da demanda futura que você tenha, essa sua preocupação excessiva, essa sua ansiedade, ela não vai mudar em nada, não vai acrescentar uma hora a mais na sua vida. E tem determinados momentos que Deus permite as coisas acontecerem para que nós possamos parar, descansar nele e buscar a sua presença. É o momento de nós entendermos que nós não somos autossuficientes. É o momento de entendermos que nós temos que depender dele em tudo e para tudo. Aí vem outra coisa importante para que eu e você entendamos. Que Deus, Ele quer que eu e você tenhamos fé. Porque a sua palavra, em Hebreus 11, no verso 1, diz assim, o que diz conceito de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí você vai lá para o verso 6 do mesmo capítulo 11, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Então, sem fé, caro ouvinte, é impossível agradar a Deus. Se você está ansioso, você tem que entender que essa ansiedade que está consumindo a sua vida, que está atrapalhando o seu relacionamento familiar, que está atrapalhando o seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento profissional, está afetando a sua saúde física. Você tem que entender que a fé, crer que o mesmo Deus de Davi, que é a rocha, que é a salvação, que é a torre segura, ele está disponível para mim e para você, para que venha trazer à existência aquilo que não existe, ou seja, o verdadeiro descanso. E a palavra nesse capítulo, nesse salmo que nós lemos, 62, no verso 8, está muito claro. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Aqui, você pode tirar esse ó povo e acrescentar o seu nome. Confie nele em todos os momentos, acrescenta o seu nome. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Deus está falando comigo e com você. Derrame sobre a minha presença aquilo que está te causando ansiedade, aquilo que está te incomodando, aquilo que não está te deixando dormir. Deus quer que você fale com ele. No Salmo 37, 5, verso muito conhecido que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O salmista Davi disse: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Caro ouvinte, o descansar verdadeiro, esse descansar só virá se você entender que ele vem mediante a sua fé em Deus, vem mediante a sua intimidade com Deus. Então você tem que descansar em Deus, buscando a sua presença diante dessas dificuldades. Confie no Senhor. Deus está disposto e disponível para mim e para você, para nos ouvir e para sempre nos lembrar que Ele é a nossa rocha firme. A correria está grande no dia a dia? Está. Tenho certeza que na sua vida você também tem as suas correrias, entre aspas. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que agiu na vida de Davi, ao ponto dele refletir que a alma dele só podia descansar em Deus, é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você nesse dia. Jesus Cristo é a nossa rocha firme. Jesus Cristo é a nossa rocha. É nele que temos que edificar a nossa vida. Se você nesta noite, neste dia, está com dificuldade de entender que se você não descansar em Deus, as lutas elas só vão se avolumar e o tempo vai continuar tendo 24 horas. Que você entenda a importância de descansar em Deus. Porque assim como Davi refletiu e entendeu, eu e você também precisamos refletir e entender. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Descanse em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, mas entrega por completo. Deus não quer parte do seu coração somente, Ele quer o seu coração como um todo. Confesse Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Entregue o seu caminho a Ele. Entenda que Jesus Cristo é essa rocha que você vai poder descansar. Os ventos virão, as tempestades virão, porém você vai se manter firme, porque o Senhor é que vai manter você erguido. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.